coisa que é chata. Eu nasci em Londrina, como disse, me mudei para São Paulo com a família há 52 anos. Esta cidade, que hoje é inóspita em muitas situações, mas qualquer outra, Ribeirão Preto, São José dos Campos, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Londrina, Curitiba, Porto Alegre, o que for. Há 50 anos, em qualquer uma dessas cidades, você saía às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, da igreja, do clube. Você ia andando para casa sozinha ou sozinho. Você ouvia passos de outra pessoa, você dizia, graças a Deus, vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de muro de igreja ou de cemitério. Hoje você sai às 11 da noite de casa, da escola, do bar. Se ouve passo de outra pessoa, diz, meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em algum momento a gente se habituou. E começou a achar que eu posso fazer. A vida é assim. Eu faço o que eu posso. Interessante. Porque essa geração que está agora com menos idade, que por exemplo hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar. Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito. O contrário também, que é capricho. Também é hábito. Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Para quem? Por que pentear o cabelo e a barba? Para mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo. Ou vou sair no domingo, eu vou para a FAAP assistir uma palestra, ou fazer uma palestra. Não vou arrumar a cama. Para quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia, né? Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximas daquilo que já iria para o Museu FAAP aqui. Capricho. Capricho. Ontem eu estava observando e pensando, sentado aí. Puxa vida, que falta Tarcísio Meira mostrar? Que falta Jô Soares mostrar? O que falta Natália Timber mostrar? O que falta? Ele podia dar para o gasto, mas não, né? Em alguns momentos vem uma fúria interna, e essa fúria é a fúria não da arte apenas, e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Descortela. Se é gerações em ebulição, o que mediocridade tem a ver com isso? Muito, porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade em relação a várias faces do nosso cotidiano. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Já imaginou? Você vai almoçar daqui a pouco e você vai procurar um lugar. E o restaurante será tanto mais contemporâneo e, portanto, mais avançado. Ele será quase hipster se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão, de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão. Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui
têm muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vem fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram, que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás, porque aquilo, se alguém vivesse num lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações, em que a gente está num instante em que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública e, de repente, as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, um litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva.
Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano, todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. E eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava: quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia: não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, parte da nova geração, ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos. Há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. Usando um argumento curiosíssimo. É porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia. Na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa, hoje, domingo, saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. Gente, vamos comer comida caseira, vamos embora. Vai todo mundo. Sai de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão. Você ri, somos nós. Ri de quem? Animador de criança, criança aos 10 anos de idade, 12, ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa, né, de outra natureza, aquilo ferve numa outra direção. Aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio, né? Não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida, né? A parte dos pensadores entende a adolescência como sendo quase 30 anos de idade, né? E não 17 como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção de uma adolescência estendida por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem, né? Uma extensão, mas a grande questão, meu avô, era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério. Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade. Significava não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena. Quando alguém imagina construir um projeto, uma vida, ele sonha ou ela sonha. Nessa hora, a ideia daquilo que nega. Ser humano é ser capaz de dizer não ao que parece não ter saída. Ser humano é ser capaz de reinventar, de recriar, de refazer. Eu caminhava outro dia em São Paulo, encontrei uma pessoa e disse: professor, tá difícil o Brasil, tá complicado, eu não aguento mais, eu acho que eu vou me matar.
a filosofia diz que, cuidado, o suicídio é uma solução definitiva para um problema provisório. E essa é uma questão séria. Por isso que a gente tem que procurar recusar isso de qualquer modo. Mas eu, claro, entendi o que a pessoa queria dizer. Ela estava dizendo alegoricamente. Há pessoas que não o fazem, né, de modo alegórico. Mas ela dizia, eu queria me matar. Eu vou me matar. Eu dizia, você vai dar às pessoas que estão fazendo o país do jeito que ela está a segunda vitória. A primeira é você achar que vai infernizar a tua vida. A segunda é você oferecer a ele ou a ela outra vitória. Porque ao ser derrotada, você já estará perdendo algo. A segunda é perder a esperança, a capacidade, a possibilidade. É interessante, porque a noção de humor, ela compõe a necessidade de não ser morno. Olha que coisa! A noção de humor compõe a possibilidade não de fingir que problemas não existem, mas acima de qualquer coisa, saber que não são só eles que existem. E que, portanto, sim, como um dia escreveu o poeta Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Aliás, Maurício Tapajós e Paulo Sérgio Pinheiro escreveram uma música cujo título é Pesadelo. É uma música bastante antiga, dos anos 70, em que há um verso maravilhoso, que serve para você e para mim, na saúde, na alegria, na tristeza, na vida, na profissão, na convivência, em que ele diz, você corta um verso, eu escrevo outro. Você corta um verso, eu escrevo outro. Afinal de contas, qual é a primeira palavra que um ser humano aprende a entender e dizer? Não é mamãe? Mamãe é a segunda, porque a mãe treina a criança. Papai é a terceira, que ela fica com dor na consciência e treina também. Mas a primeira palavra que uma criança aprende a entender e dizer é não. Não. Você vai com a mamadeira? Não. Você põe na boca, ele cospe. Você quer levar, ele solta o corpo. Você quer pegar, ele sai correndo. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você prende meu corpo, me traz de outro lugar para ser escravo. Você prende meu corpo, mas a minha alma você não prende. Eu canto, eu tenho meus deuses, à noite eu rezo, eu murmuro, você não consegue acabar comigo. Você aprisiona, você faz com que eu fique sob o teu jugo. Eu sonho, eu tenho esperança. Você me prende, a alma não tem como. Você pode me segurar, você pode me humilhar, você pode me ofender, mas eu não sou destruído. Nisso sim, isso é a capacidade de reverência à vida de vários modos. Aí eu volto exatamente a esse ponto. Faz escuro, mas eu canto. Você corta um verso, eu escrevo outro. Se um muro separa, uma ponte une. De repente, diz a música, de repente, olha eu de novo. Essa ideia da capacidade de dizer não, porque só quem pode dizer não pode dizer sim. Ser livre é ser capaz de dizer não e sim. Claro. A possibilidade, por exemplo, de você fazer algo maravilhoso. Imaginar o impossível. Quando, por exemplo, Santos Dumont pensou a possibilidade de algo que voasse e que fosse mais pesado que o ar, parece maluco. Aliás, a prova de que foi um mineiro que ajudou a inventar o avião é que ninguém no planeta chama aquilo de trem de pouso. Só um mineiro faria isso. Quando alguém imagina construir um projeto, uma vida, ele sonha ou ela sonha. Nessa hora, a ideia daquilo que nega. Ser humano é ser capaz de dizer não ao que parece não ter saída. Ser humano é ser capaz de reinventar, de recriar, de refazer. Nessa hora, é evidente, quando eu digo que a primeira palavra que você aprende a dizer é não, é porque só quem pode dizer não pode dizer sim. E nesse ponto, a liberdade, ela penetra com uma grande questão. Você e eu somos livres, faça por merecer. Cuidado, a gente se habitua com o podre. A gente se acostuma com a falta de capricho. A gente começa a achar que é assim. Eu conheço várias escolas, instituições, e eu falo de educação aqui porque ela é formativa, em que as crianças, ao terminar a atividade, elas arrumam a sala, elas guardam os brinquedos. É uma atividade pedagógica também, vocês dizem, mas para quê? Tem alguém para fazer, ela já paga, ou é do poder público, já está no tributo, não. Não é ela fazer o serviço de um adulto. A tarefa de uma criança, de um grupo de crianças, ao arrumar aquilo que elas usaram numa sala de aula, para colocar de novo na caixinha, no armário,
não tem uma função de natureza disciplinar para conduzir mentes ao adestramento. Ao contrário, é para que ela se habitue a ordenar. Afinal de contas, a disciplina é a organização da liberdade. A disciplina é a organização da liberdade. Eu, Cortella, posso fazer muitas coisas que eu preciso fazer e muitas outras que eu não preciso e faço por gosto, porque eu sou muito disciplinado em relação ao que eu tenho que fazer, aos meus horários, à estruturação das minhas atividades. A disciplina não me constrange, a disciplina faz com que sobre tempo para mim. Muita gente diz assim, como é que você arruma tempo? É da CBN, é da TV Cultura, escreve livro, faz palestra, viaja, encontra pessoas. A disciplina organiza a liberdade e a disciplina é uma das essências do capricho. O capricho se apoia exatamente nesta capacidade de olhar uma cadeira, encontrá-la torta e arrumá-la de leve. Assim você está cada vez mais ficando psicótico. Você sai por aí arrumando cadeira, às vezes. E não é apenas por um desvio de conduta, mas acima de tudo pela capacidade de eu não me distrair. E você sabe o que é capricho, eu sei. Você sabe quando você e eu fazemos o nosso melhor. Há pessoas, insisto, que em nome do possível dizem o que eu posso fazer. Elas se subordinam ao fato e ainda dizem uma coisa péssima, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Como se esse alguém estivesse sempre do lado de fora. Muitas vezes alguém tem que fazer alguma coisa, mas sem dúvida, se alguém tem que fazer alguma coisa, um desses alguém sou eu. E é claro que também nessa hora a percepção da ideia de capricho, ela passa por vários lugares. O cuidado com o lugar em que nós estamos. Eu moro em São Paulo há 52 anos. A gente já degradou muito a nossa condição ambiental nos lugares. Cuidado, a gente perdeu o capricho. Pior, a gente se habitua. Pior ainda, a gente acha normal. Quer ver um exemplo? Quando me mudei com a família para São Paulo, há 52 anos, a cidade tinha, como tem até hoje a capital, 2 rios estupendos. O Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Tem muitos outros, hoje já cobertos pelo asfalto. Você sabe que embaixo da Avenida 23 de Maio tem um rio, embaixo da Avenida Pacaembu tem outro, embaixo da Avenida Sumaré tem outro. De vez em quando eles vêm à tona e reagem. Mas os 2 rios mais externos e mais evidentes, que são o Pinheiros e o Tietê. Quando me mudei para São Paulo há 52 anos, aqueles 2 rios eram navegáveis. A gente nadava lá no final de semana. Eu ia pescar com o meu pai no Rio Pinheiros, no Rio Tietê. A gente nadava. Aliás, vários times e clubes se instalaram na margem do Rio Tietê, com o nome de Clube de Regatas. O Corinthians, que é um dos grandes times da nossa trajetória, tem como símbolo um timão, por conta dele ser um time ligado à navegação, antes de até de lidar com a ideia de futebol. Por isso, a gente ia lá. Pois bem, esses 2 rios estão mortos. Nós os matamos. Eles fedem. Perdemos o capricho. Pior, a gente se habitua. Pior ainda, a gente tem saudade. Quer ver um exemplo? Você está chegando em São Paulo amanhã cedo, entra na região da Marginal Pinheiros, vem aquele fedor, você fala, que bom, já estou chegando. Você está voltando agora no final de semana pela Ayrton Senna ou pela Dutra. Você entra ali do lado da Marginal Tietê, aquela coisa horrorosa. Nojento, diz, ai que bom, já estou perto. Você pousa no Rio de Janeiro, lá no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, naquele mangue pútrido, aquela coisa que quando abre a porta do avião vem aquele fedor. Ai que bom, já cheguei. Cuidado. A gente se habitua com o podre. A gente se acostuma com a falta de capricho. A gente começa a achar que é assim. Inscreva-se, deixe seu like.